Fala galera, beleza? Boa noite, professor Rodolfo Gracioli chegando aqui com vocês. Vamos lá, vamos ver se tá tudo bem. Deixa eu só abaixar o retorno aqui. E aí galerinha, como é que estamos? Tudo jóia? Tudo bem? Boa noite, como diz a minha querida professora Adriana Figueiredo. Oi pessoal, vamos ver quem tá aí. A galera chegando, o Brasil inteiro. Boa noite Karen, boa noite Patrícia, boa noite Michele, boa noite Licinha, Patrícia, galera em peso, vai entrando. A gente vai começar dentro de 1 ou 2 minutinhos a nossa bateria de dicas para quem vai enfrentar o TRE Paraná. Vamos falar aqui dessa banca tão temida que é a Fundação Carlos Chagas. A gente vai falar de FCC numa conversa que tem como objetivo maior trazer a tranquilidade que você merece. Você que foi o nosso aluno aí, que é o nosso aluno dos cursos lá do portal da professora Adriana Figueiredo, né? Ou que está conhecendo a gente agora, para também ser tranquilizado para essa prova. Antes de mais nada, eu quero saber de onde o pessoal está falando. Estou vendo a galera chegando. Compartilha esse vídeo, divulga aí para o pessoal conseguir assistir. Um bate-papo bem legal. A gente vai tratar aqui de modo objetivo, né, das dicas. Nessa primeira parte, eu, professor Rodolfo Gracioli, com o conteúdo, né, com a parte dos temas em si, o que esperar com relação à FCC nesse sentido. E no segundo momento, com a grande professora Adriana Figueiredo, que aí vem com as dicas de estrutura que são fundamentais para uma boa produção textual. Beleza, gente? Eu tô vendo o pessoal aqui, Gesiel do Rio de Janeiro, Maria Madalena, boa noite, Curitiba na área com a Patrícia, Praia Grande, Karen, boa noite, Jaguariúna, que legal, gente, que legal. É muito bom tê-los aqui nesse evento totalmente aberto para vocês, para que a gente consiga aqui estabelecer uma conversa, né, um bate-bola aqui, e falar um pouquinho da banca, né, falar um pouquinho de prova. Afinal de contas, a gente está vivendo aquela semana de ansiedade, né, gente? Eu sempre digo, Aracaju, um beijo para Neide Aracaju, Brasília na área, Rafaela do Maranhão, olha aqui, sensacional, sensacional, tem gente de todas as partes. Então vamos lá, galera. Bom, eu sei que essa ansiedade ela é, né, quase que incontrolável nessa semana para quem tem prova aí no próximo domingo, né? Isso é natural. Quando a gente fala do tema de redação, da prova de redação em si, automaticamente o desafio se torna ainda maior. Como eu dizia, eu vivencio isso na pele, porque muitas vezes o que eu acompanho é essa mesma tensão de vocês, a minha angústia, a angústia da professora Adriana Figueiredo é a mesma. É até engraçado, né, que logo depois da prova, a gente teve aí recentemente concursos do CESP, da FGV, acaba a prova, eu pego o meu WhatsApp, tem lá a mensagem dela, Rodolfo, você já viu o tema de redação? E aí, o que você achou? Então essa ansiedade ela é natural, é espontânea aí de quem trabalha e trabalha de verdade, né, com o propósito de preparar você da melhor forma, né? A gente não está aqui nesses nossos projetos para fazer aí oba-oba, para divergir sobre temas de modo aleatório, né? O nosso trabalho, a nossa preparação, ela é específica. E quando a gente fala da FCC, galera, aí o desafio é ainda mais monstruoso, né? Falar de Fundação Carlos Chagas é falar de uma banca que é misteriosa. Então, se você está aí nesse exato instante, nessa linha de tensão, está passando por esse mesmo desafio, né, que a gente encontra aqui, que é de tentar estabelecer o que pode ser um tema, fique tranquilo. Grande parte dos candidatos alimentam essa sensação, né? A FCC é muito disso. Quem já enfrentou a FCC sabe aí que, de repente, ela me trouxe um tema lá que tinha um museu no centro do debate. Ela gosta de falar de questões comportamentais, atitudinais. Ela olha para o ser humano, para essas circunstâncias da nossa vida contemporânea. Ela gosta muito disso. E por isso que essa nossa conversa aqui franca, eu vou abrir para vocês o que esperar da FCC nessa prova de domingo, né? Como se preparar e de que forma você pode, ainda nessa semana de reta final,
né, ter um estudo mais orientado, né, retomar aí essas dicas que eu vou passar aqui para vocês e depois a professora Adriana Figueiredo, para de fato, né, se debruçar aí numa preparação final de qualidade. Tudo bem, gente? Estou vendo o pessoal. Olha lá, Priscila Figueiredo já falou, FCC não é de Deus. Não é mesmo. Priscila, FCC é trabalhosa. Denise do Rio Grande do Sul. Boa noite, Maria Madalena. Kátia de Bauru, aqui pertinho da minha casa. Galera, então vamos lá, vamos começar de verdade? Mais uma vez eu vou falar para vocês, quem ficar aí até o final vai ter uma surpresa. Vai rolar aqui, ó, um sorteio. Eu, inclusive, fui surpreendida hoje, o dia de hoje, com o meu livrinho de temas de redação, a 4ª edição fresquinha. Então, quem ficar aí até o final da nossa aula, quem acompanhar essas dicas, ainda corre o risco de ser sorteado com esse livro, certo? O livro de temas de redação, que é o grande ponto de partida dos nossos projetos, do nosso trabalho, certo? Então, vale a pena acompanhar essas dicas. Fica com a gente aí até o final. Tô vendo o pessoal já comemorando. Alguém falou que tem o mais antigo. Olha lá, alguém falando que precisa dessa impressora. Boa, garoto. Boa impressora, por sinal. Isso aí, todo mundo, então vamos comigo agora, vamos para as dicas. Pessoal, vou pedir para vocês separarem aí uma folha, né? Deixa aí uma folha de caderno, um rascunho, alguma coisa para fazer o seu rabisco. Afinal de contas, na hora que eu desenrolar aqui, você vai ver que a coisa ela vai transitando por diferentes possibilidades. Galera, para começar, né? O que esperar da FCC? Eu digo que quem não se prepara especificamente para uma prova FCC sofre com a possibilidade de ser surpreendido de modo brusco, né? Afinal de contas, o estudo de redação em si, ele vem muito daquela pegada do que a gente carrega lá do ensino médio, né? Aquela coisa que a gente alimenta muitas vezes, né, de temas objetivos, de uma coisa mais prática. Isso é muito válido para tantas outras bancas. Quando a gente fala da FCC, esse cenário ele se desconstrói. A gente precisa adentrar num mundo específico e nesses temas cirúrgicos, trabalhosos, né, que são mais doloridos, que exigem mais do candidato. E esse nosso trabalho, isso eu acho fantástico, né? Porque nessa nossa parceria, eu junto com a professora Adriana Figueiredo, a gente sofre da mesma forma, gente. Vocês não têm ideia o trabalho que é. Depois eu vou até pedir para ela reforçar isso aqui, o trabalho que é a gente chegar a um tema gravado com toda a dimensão do conteúdo, da estrutura, da sistematização. É um negócio extremamente trabalhoso. E na FCC mais ainda, né? Por quê, gente? Porque os temas são temas que eu, Rodolfo, identifico como sendo abstratos, subjetivos, filosóficos e muitas vezes exigem um conhecimento anterior, né? Então, se eu chego ali achando que eu vou encontrar um tema simplesmente objetivo, né, grosso, né, aquela coisa explícita, eu já sinto uma grande dificuldade. A professora Adriana Figueiredo vai falar que o nosso trabalho com a FCC já começa no contato com o texto mobilizador, texto norteador, aí tem várias denominações, né? Por quê? Porque dali eu vou extrair, eu vou passar a identificar o que realmente é o ponto central. Afinal de contas, em alguns momentos, a FCC não traz o comando, né? Ela só traz o texto, né? Ou os textos, os recortes, e isso exige ainda mais do candidato, certo? Então, essa atenção, essa concentração para enfrentar o tema é fundamental. Feito isso, a gente começa a levantar possibilidades. Eu sempre digo que aqueles temas que estão em voga, geralmente a FCC se esquiva, né? E eu falo que não existe uma datação cronológica para quem estuda para a FCC. O que eu quero dizer com isso, galera? Então, professor, eu tenho que estudar temas do último ano? Não necessariamente. Veja aí, um tema do TRE de São Paulo, um tema que estava nos nossos cursos, explicitamente gravamos uma aula inteira sobre esse tema, que discutia a questão da felicidade associada aos recursos materiais,
né? Então, um tema de elevada abstração, de dificuldade, que maximiza o caráter reflexivo do candidato e que rompe, galera, com aquela visãozinha que ao longo das nossas aulas a gente quebra, que é um modelo muito engessado de redação. Para FCC, você precisa ser versátil, você precisa dessa flexibilidade, você precisa obrigatoriamente ter um arcabouço, um repertório maior. Se você fica ali naquela análise superficial, naquela leitura de senso comum, felicidade é um conceito difícil de ser definido. Pronto, tem o mais puro senso comum. Agora, se você já entra numa esfera de que a felicidade hoje ela é associada a essa lógica de consumo, ela se materializa, a felicidade tem uma dimensão propriamente dita dessa vida de acúmulo, né? Então, o consumo em excesso muitas vezes cria uma pseudo-sensação de felicidade, aí você já está mostrando que você domina a situação do indivíduo perante esse contexto. E eu já vou dizer uma coisa extremamente sensacional para quem estuda para FCC. E isso, gente, eu falo sempre nas nossas aulas, junto com a professora Adriana Figueiredo. É importante que nós tenhamos essa visão de banca, né? O aluno manda uma mensagem: professor, qual que vai ser o tema do TRE Paraná? Galera, a gente está falando de FCC. Não tem dessa se é um TRT, se é um TRF, se é um TRE. A gente está falando da banca. O estudo de redação, nesse sentido, é por bancas. Por isso que o que eu falo aqui serve para todas as provas da FCC. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, dentro dessa ideia, eu sempre digo que a gente tem que ter essa versatilidade. Eu preciso amplificar o meu arcabouço e mostrar a minha bagagem frente àquela discussão. Obviamente que alguns temas você terá mais facilidade para discorrer, né? Voltando na questão da felicidade e destacando uma dica essencial para quem vai de FCC. Galera, a FCC em alguns momentos ela traz uma essência temática e ela acaba jogando com esse tronco em alguns momentos em diferentes provas. Como assim, professor? Você está querendo dizer de um modo mais claro que ela repete o tema? Não, gente, ela repete, de certa forma, aquela discussão maior. Ela traz alguns conceitos maiores e ali ela faz uma alocação para determinado contexto. Por exemplo, a própria questão do humor. O humor já foi solicitado por vezes dentro das temáticas de redação, né? O humor nas relações sociais, o humor e a liberdade de expressão, um tema que caiu aí recentemente numa prova, tá aí, gente, desde a minha primeira edição do livro de temas de redação. Um tema que quem enfrenta a FCC tem que saber, né? Essa discussão sobre limites do humor, até onde vai o humor, de que forma a gente compreende esse contexto do politicamente correto, né? Nessa onda que alguns teóricos pop, inclusive da modernidade, chamam de cidadania do mimimi, né? Então isso é muito delicado hoje. Se eu faço ali uma alocação de um testemunho de autoridade, né, um argumento de autoridade, cito, por exemplo, Umberto Eco, né, um filósofo italiano que morreu aí em 2016, eu posso falar que um dos grandes problemas do humor que viralizou aí é a ferramenta tecnológica. A internet ela permitiu um acesso, né, a esse tipo de conteúdo, inclusive esse conteúdo satírico, né, esse tom voltado para o humor. E o Umberto Eco dizia que a internet ela deu voz aos imbecis. E a gente vê muitas vezes um humor disfarçado de violação de direitos, de agressão, de intolerância, de propagação do ódio, de disseminação daquilo de pior que o ser humano tem. Tá aí mais um mega tema de redação FCC. A FCC gosta dessa perspectiva tecnológica. Por vezes ela trouxe essa questão da informação. A gente vive nesse instante, século XXI, 2017, um ambiente de proliferação de informações falsas. A gente tem uma era da informação que desinforma. A gente tem pessoas pautadas em discursos que nascem de fontes fidedignas. Tá aí, gente, relatos e relatos que o debate político, aquele dicotômico, polarizado,
binário que extrai a essência maior da política, ele é feito por robôs. Então é o debate político robotizado, né? A gente tem isso como sendo uma marca do nosso contexto, dessa nossa interação com a informação. Então, eu preciso ter essa ideia. Alguém está falando ali do Twitter. O Twitter, essa ideia do aforismo, né, dessas leituras sintéticas. Gente, cada vez mais esse tipo de mensagem ganha o indivíduo. E olha que mega tema para a FCC. Porque nós somos a sociedade das manchetes. O que a gente tem hoje no nosso contexto? Um contato com manchetes. A gente analisa ali na superficialidade dos fatos. A gente não tem tempo. Olha, um outro tema de redação fantástico. Como as pessoas lidam com o tempo nesse modelo contemporâneo de vida. As pessoas não têm mais o espaço para o silêncio. As pessoas não conseguem mais a introspecção, aquele momento de silenciar e olhar o que acontece ao seu redor. É a sociedade do ruído, né? Se a gente pega uma cidade, a cidade tem essa marca, né? Então tudo isso acaba tendo uma relação direta com esse nosso modelo de vida, né? Eu não sei porquê, eu já falo há algum tempo, eu estou vendo a Gilza aqui falar, somos imediatistas. Nós somos imediatistas, a gente não sabe lidar com a frustração, a derrota hoje é um grande problema, é uma sociedade que busca o ineditismo, é uma sociedade que quer a originalidade, é uma sociedade que é pressionada ao empreendedorismo, essa visão empreendedora. Então tudo isso vai ceifando a nossa própria condição emocional. E aí eu chego, Gilza, e todo mundo que está aí curtindo essa nossa conversa de cunho filosófico elevado, eu chego nesse modelo de patologias contemporâneas que tem uma relação direta com a saúde emocional dos indivíduos. A gente vive, trabalhamos isso no nosso curso, um mega tema, gente. Desde a primeira edição, eu coloco naquele livrinho ali, a gente vive um ambiente de fragilização emocional. Né? Então, por que se fala de depressão? Né? Por que se fala de transtorno de ansiedade? O Brasil recordista em transtorno de ansiedade. Por que em 2016 cresceu mais de 20% o consumo de antidepressivo? E aí você vai colocar dentro desse seu esqueminha que você está falando, está escrevendo aí, está produzindo agora, está sistematizando. Essa é a era da medicalização das emoções. Né? Então, se eu tenho um problema, logo vem uma solução. E essa solução, geralmente, ela vem por meio desse processo de medicalização. Então, esse ambiente de desgaste maior, essa dimensão hoje que a sociedade se encontra, que impede o silêncio, olha que discussão fantástica para esse momento que a gente vive, o momento onde o debate sobre o trabalho ganha corpo. Eu não sei, gente, isso martela na cabeça, é sonho, né? De vez em quando eu falo que eu sonho com alguns temas, eu ficaria extremamente feliz, né, se encontrasse esse tema na prova. Eu fico lendo aqui, eu fico meio perdido, então desculpa, é que é muita emoção falar com vocês vão respondendo, vocês são extremamente criativos, vocês vão contribuindo demais, eu quero aproveitar a fala, enfim. Essa ideia do ócio criativo, Domenico De Masi, o filósofo italiano, que cunhou essa ideia de que o trabalho deve ser associado ao lazer e ao aprendizado. E a gente fala de trabalho hoje com peso, né? A gente carrega um peso ao tratar a questão do trabalho que é imensa, né? Afinal de contas, pega a síndrome de burnout, a síndrome de burnout. 30 milhões de brasileiros enfrentando essa síndrome do esgotamento profissional, insatisfeitos com a sua ocupação, com o seu exercício laboral. A gente tem essa ideia, né, esse sistema competitivo, essa sociedade individualista, esse modelo de vida aguçado, intensificado e cada vez mais vertiginoso na vida do indivíduo. Então você olha essa ideia do sucesso, do status, da visibilidade social, tudo isso acaba, de certa forma, provocando essa deterioração do indivíduo. Por que a gente fala de uma crise de identidade hoje? A gente já não tem mais laços. Vou no grande teórico da FCC. Quem já foi meu aluno, quem é meu aluno, ou quem será o meu aluno, vai ouvir falar muito desse cara.
talvez aí, até conversava com alguns alunos essa semana, né? Alunos que estão aí nessa preparação mais intensa já há algum tempo. Professor, você acha que pode vir alguma coisa sobre modernidade líquida de Bauman, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que faleceu inclusive em janeiro de 2017? Gente, é sempre muito provável, né? A FCC, por vezes, ela já trouxe recortes do Bauman dentro das suas propostas de redação, ou então o tema que ela traz sugere muito isso, né? Eu me recordo aí, em prova passada, ela falando sobre segurança e liberdade, usando um recorte do Bauman. Ela já discutiu a questão da sociedade do medo, né? Esse medo impregnado dentro da nossa realidade. Viver no Brasil é conviver com medo. Olha que dado legal, né? Se vem essa ideia intensa, né? Que alimenta, que a gente nutre diariamente, dessa tensão social maior, dos diferentes conflitos, diferentes enfrentamentos. O Brasil teve em 2015, dados divulgados agora em 2017, né, o período mais recente de análise da base estatística é de 2015, Atlas da Violência, nós tivemos 59.080 homicídios em um ano. Isso dá 160 homicídios por dia. Um ataque terrorista, entre aspas, por dia. Mas não necessariamente esse ataque terrorista diário que acontece no Brasil tem uma visibilidade. Então, muitas vezes, isso passa de modo obscuro, né? Isso é de levemente, né? Afastado dos olhares do contexto social. E aí a gente cairia naquele tema que eu também bato na tecla já há algum tempo, que é o processo de mediatização da tragédia e a indignação seletiva. Né? A gente tem a mídia em alguns episódios, e o mais próximo da gente é a queda do avião da Chapecoense, promovendo um processo de abordagem irracional, né? Apelativa, repetitiva, que desfigura a informação e objetiva única e exclusivamente o lucro, né, o Ibope, né, e automaticamente o lucro, e a ideia da notícia em si se perde, enquanto outras tragédias diárias, esse é o caso, por exemplo, o número de homicídios que a gente tem no Brasil, essa tragédia diária ela acaba ficando, né, num segundo plano, num plano secundário. E aí a gente entraria nesse processo de indignação seletiva. Então também um ótimo tema. Afinal de contas, a gente estaria refletindo sobre o processo de abordagem da mídia para todo esse contexto. E a mídia tem um papel central. E colocaria uma outra discussão, gente. Qual é o papel da mídia nessa explosão, nesse bombardeio informacional que a gente vivencia no contexto contemporâneo? A mídia hoje ela tem um trabalho ainda mais árduo. Né? Nós vivemos a era da pós-verdade. Escorreria uma lágrima minha se eu encontrasse lá no tema da FCC a questão da pós-verdade, que foi a palavra do ano de 2016 pelo dicionário britânico de Oxford, que sempre elege uma palavra. Em 2015 foi emoji, né, aquela carinha que a gente usa, que também pode aparecer como tema de redação. Olha que negócio louco, as pessoas se comunicam hoje, elas reduzem o diálogo à utilização de imagens, de gráficos, né, de imagens e símbolos gráficos. Isso reduz o processo de comunicação, né? Mas volta na pós-verdade. O negócio é muito intenso. Nem respiro. Usei esse termo na prova TRF2. Boa, Lorena. Então, a pós-verdade. Esse ambiente onde a objetividade da informação ela deixa de ter relevância e vale uma conexão do indivíduo, né, de modo próximo daquilo que ele lê. Né? Então, é uma crença, uma paixão é mais importante do que se aquilo é verdadeiro. Pega Donald Trump, uma grande figura. Já falei que estudar Donald Trump é estudar para a prova de atualidades, para a prova de redação, para a sua vida. Enfim, nessa era da crise humanitária de refugiados, nesse processo, né, de um mundo dividido entre pontes e muros, né, alguns países que se fecham e outros países que criam
criam laços para receber esses refugiados. Se eu pego Donald Trump, a sua política migratória, esse ambiente de desglobalização, esse processo de enfrentamento, né, de retrocesso com relação à integração com outras nações, essa era do protecionismo, tudo isso é muito intenso para esse contexto de pós-verdade, porque Donald Trump chegou a afirmar que o Barack Obama teria fundado o Estado Islâmico. Explicitamente ele disse isso, né? E teve a chance de corrigi-lo e não corrigiu. Falou que era isso mesmo, não era nenhuma metáfora, não. No próprio Brexit, na saída do Reino Unido da União Europeia, várias foram as informações falsas que percorreram o globo, né, que alcançaram aí os meios virtuais digitais, fazendo com que a população se alinhasse ainda mais com esse processo de Brexit. E a gente tem uma grande dificuldade, né, gente? Essa ideia hoje de lidar com a informação nesse campo, onde tudo está aí, né? E as pessoas querem cada vez mais um conteúdo massificado, regurgitado, né? Você só tem que engolir aquilo. Então é muito fácil que a gente caia nessas tramas dessa grande rede mundial de computadores. E eu digo isso agora por uma experiência pessoal como professor de atualidades de temas de redação. Por vezes eu estabeleço uma pesquisa para grande parte dos temas. E eu preciso, de certa forma, ter essa responsabilidade de achar a fonte fidedigna. E o problema é que até grandes portais hoje erram, né? Então, esse é um desafio, essa interação, a construção do eu nesse processo de informação, nesse aparato, nesse bombardeio informacional. Gente, uma outra coisa que a FCC gosta muito, e eu gostaria muito que vocês lembrassem de mim, se a banca solicitar isso, algo nesse sentido, é a questão desse ambiente cultural, né? Então a FCC vira e mexe, ela ataca ali a questão cultural. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de diferentes formas de representação, de expressão artística, é uma área muito vasta, né? Enfim, a FCC já trouxe o cinema, já falou de música, já falou de literatura, algo que eu particularmente acho que é uma contribuição, né, um servidor ali, refletir sobre esse ambiente literário, né, sobre o que é consumido nessa esfera literária, mas numa dimensão maior, o consumo cultural, né, dessa nossa sociedade contemporânea. E a gente olha para um processo de industrialização da cultura. A gente cairia aí numa vertente de cunho filosófico, né, numa análise mais específica e cirúrgica, né, da própria filosofia e da sociologia, que trabalham com o conceito de indústria cultural, mas aqui nesse momento, né, vou só destacar para vocês que seria esse processo de massificação e de banalização dessa nossa cultura produzida. Uma cultura que atende um mercado, né? Então uma cultura que perde a sua função social. É só pegar as músicas mais consumidas, os livros mais vendidos, as produções cinematográficas de maiores bilheterias. Eu consigo perceber que existe um certo processo de pasteurização, né? Esses ambientes culturais, eles convivem com uma homogeneização. Então, essa ideia de padronização, né, a música é similar, os filmes são quase idênticos, os livros parecidos, tudo isso tem como escopo um consumo, né, o que as pessoas querem consumir. Então, se tiver lá, sei lá, já viajei muitas vezes nessa dimensão, falando sobre a própria questão da extinção das bibliotecas, né? Olha que super tema, já que a FCC trouxe o museu, de vez em quando eu penso nessas coisas. A extinção das bibliotecas. Por quê? É uma era de um consumo, e erra quem fala que a sociedade contemporânea não lê, a gente lê muito, só que o conteúdo aqui é vazio, então você pode falar desse esvaziamento cultural dessa nossa sociedade que recorre a uma leitura repetitiva, sem base, sem premissas, muitas vezes, lógico. Aqui a gente está generalizando, né, galera? A gente não está aqui, né, olhando para você, talvez, e tem que ser assim para enfrentar a FCC,
pode ser um cara aí que lê muito, mas aqui a gente está falando de modo geral, tecendo essa crítica num escopo maior. Então isso a FCC gosta muito, né? Por vezes ela já fez essa abordagem dessa dimensão das expressões culturais, das representações contemporâneas. Eu iria além, né? Alguns momentos da minha vida, inclusive esse final de semana estive em um, e isso mais uma vez gritou, né, dentro de mim. A FCC trouxe essa questão do lazer, né? E o lazer hoje ele passa por uma mercantilização. Então lembra, a gente começou a nossa aula falando sobre felicidade, né? E olha que discussão rica, né? Esse ambiente de felicidade, né? Essa era onde existe um imperativo pela felicidade. A gente trabalhou esse tema abertamente no nosso curso, né? A professora Adriana Figueiredo deixou o tema esquematizado, né? Quem vai aí para a prova e fez o nosso curso está na frente, não tenho dúvidas disso, né? Toda essa dimensão de informações já aparece ali de modo sistemático, né, dentro das nossas aulas, inclusive com esquemas, né, cada vez mais facilitados para você, aluno, né? Então, fica o convite para quem não conhece já para vocês realmente partirem para uma preparação completa. E quando a gente fala desse processo de mercantilização, tudo hoje, né, tem uma finalidade de mercado, né, tudo hoje atende a essa lógica, né, nós olhamos para o lazer é mercantilizado. E aí eu posso fazer até aquele gancho com o humor, né, gente? O humor, esse ambiente que a gente tem que pagar para ir num show de stand-up, né, a gente tem que consumir o humor. Olha que negócio artificial, que dimensão efêmera que a gente vai criar nessa relação. Se eu estou pagando por um show que eu sei que eu vou rir, então talvez a espontaneidade do humor ou esse lazer pode ficar levemente desfigurados, né? E eu vou além, aí eu falei, né? Eu vou em alguns ambientes e a minha vida, trabalhar com temas é ficar pensando nos temas, né? Então é um negócio meio surreal às vezes, confesso para vocês. Estou lá assistindo um desenho, começo a viajar com as minhas filhas, vejo lá, nossa, peraí, isso daí é um processo de abuso da publicidade infantil. Olha que negócio irracional, o que esse desenho está abordando, o que ele está fazendo, né? Olha que sem sentido. Enfim, estava no circo, pensei, por que não a FCC traz o circo? O circo, a gente tem circos, o maior circo do planeta encerrou as suas atividades esse ano. Então o próprio circo, você vai no circo hoje, é só show de luzes, é efeito especial, é fumaça, é personagem. Então aquela questão, né, daquele lazer espontâneo, aquilo se perdeu, é um outro modelo. Então esse processo global ele alcança outras dimensões, certo? Então isso também pode aparecer dentro de uma FCC, que a gente pode esperar tudo, isso pode aparecer com toda certeza. Outro ponto importante, ainda falando da questão cultural, aí a gente entra num debate, né, que é um debate modinha, e falando de moda, moda também é um ótimo tema. Ontem mesmo eu conversava com a professora Adriana, né, falando aí desse momento reta final. Como a moda pode aparecer, né, gente? A moda, ela representa contexto, a moda ela carrega simbologias, a moda leva consigo diferentes problemáticas a serem debatidas, né? E aqui eu já vou fazer um gancho, né? Olhando para essa dimensão cultural, pensando na moda, olha o debate sobre apropriação cultural. Eu vi alguém falando aí. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, agora compartilha para o seu colega se antenar nesse tema, para ele ficar mais tranquilo também se vier essa discussão. E principalmente para que você consiga ajudar seu colega concurseiro que vai enfrentar aí a FCC. A apropriação cultural é um mega tema, galera. É uma discussão muito ampla, né? Lógico, aqui a gente vai só tracejar, só pontilhar o que é apropriação cultural. A gente tem esse debate específico no movimento bumerangue, ele vai e vem dentro do Brasil. Agora em 2017, mais uma vez, ele ganhou destaque, depois que uma menina estaria usando turbante, para muitos um lenço, enfim, né, uma menina branca em tratamento de leucemia, teria sido abordada por duas ativistas negras e acusada de apropriação cultural. Outros exemplos ganharam os noticiários, né? Tem até aí a cantora Anitta, que fez aí trança, aí tem personagens famosos que usaram dread, enfim, nossa, até travou a língua aqui. E outras formas de apropriação cultural. Mas
a gente não fica nesse discurso vazio, nesse debate se pode ou não pode, nessa guerrinha, né, de persuasão de um lado ou de outro. Isso não importa para a sua banca examinadora. Eu sempre digo isso nas minhas aulas. Quer saber mais sobre o tema, quer discutir, quer conhecer opiniões, pode me procurar em off, mas a gente está aqui para preparar você para a redação. Tá? Então é a redação em si. A banca poderia trazer o quê? Por exemplo, o que seria esse processo de apropriação cultural quando uma grande grife se utiliza desse acessório, desse elemento, para fins de mercado e exclui aquela minoria que seria e teria como essência aquele item. Né? Então é o caso de um desfile da Vogue que trouxe mulheres de turbante e não tinha nenhuma negra, sendo que o turbante ele tem no seu cerne originário a cultura afro-asiática. Né? Então, de certa forma, entra aquele debate sobre cultura dominante, né? Sobre mercantilizar um acessório cultural, sobre esvaziar o sentido e a simbologia que aquilo carrega. Né? Isso é muito importante para a gente compreender, por exemplo, por que existem grandes marcas, gente, que falam hoje e utilizam o véu islâmico. Né? Tem grife usando o véu islâmico. E aí a gente entraria no outro debate, foi tema aí tratado em nossos cursos. O véu islâmico, a proibição do véu islâmico e a questão da liberdade de expressão. Vários são os países europeus, essa é uma onda que vem desde lá de trás com a Bélgica e a França, né, que inauguraram esse movimento de proibição. E vários países europeus, a Áustria, a Holanda, a Alemanha, agora analisam esse tema nessa perspectiva restritiva, o que viola a ideia de liberdade religiosa para muitos, para outros é a garantia da segurança, e a gente está falando de uma questão maior que é a religião. Por que não a banca abordar esse aspecto do Estado laico, né? Nesse ambiente de efervescência de visões intolerantes, a gente fala do crescimento de visões extremistas, do radicalismo, gente. Então, isso não está só no Estado Islâmico, isso muitas vezes está legitimado no ambiente político com alguns partidos, num contexto europeu, que se apropriam de uma visão xenofóbica ou xenófoba. Né? Essa aversão ao estrangeiro que é cultuada, né? Muito dentro de alguns ambientes, principalmente aqueles mais afetados, né? Com esse deslocamento de pessoas, esse deslocamento forçado. Então o estranhamento cultural, esse choque cultural, essa diversidade, eu falo isso sempre, né? A diversidade que deveria somar, hoje ela é um problema, né? As pessoas entram em conflito, né? As pessoas se matam por pontos divergentes dentro da concepção, dentro da visão cultural, dentro das tradições, das crenças, do entendimento sobre algum tema. Né? Então, a diversidade que deveria somar, na verdade, ela vem hoje para desfigurar esse ambiente, né? Vem para criar problemas. E essa dimensão sobre cultura me faz pensar em um outro tema, né, que eu sempre digo que a FCC poderia fazer essa contribuição, que é a questão indígena, né, gente? A nossa população indígena, um tronco da nossa identidade, né? Identidade do povo brasileiro, a população indígena que hoje sofre, né, com essa questão da manutenção e garantias dos seus direitos. Pega aí o debate sobre a PEC 215, que quer mudar o esquema de demarcação das terras indígenas. Né? Pega a própria questão da cultura indígena. Eu me recordo aí da FCC trazendo uma palavrinha importante, que era a questão da revitalização. A gente tem que revitalizar a cultura indígena, né? Reconhecer como sendo uma parte do nosso mosaico da brasilidade. Né? O Brasil é isso, o Brasil é um recorte, tem um indígena, povo nativo. Né? Isso é extremamente importante, essa garantia dessa parcela da população. Então também gosto muito desse debate. Galera, dormiu aí? Tô vendo o pessoal saindo. Tão aí ainda, galera? Eu vi alguém perguntando aqui, gente, sobre questões ambientais. Gente, questões ambientais são sempre ótimas para provas de redação. O CESP gosta bastante, né? A FCC, ela traz sempre numa abordagem mais filosófica. Né? Então, o que eu penso hoje como um bom tema de redação, esse ambiente, esse meio ambiente na FCC.
A maneira como o ser humano interage com o espaço geográfico tem colocado em risco a sua própria sobrevivência? Eu acho que esse questionamento é um questionamento poderoso, né? Porque a gente acompanha hoje essa corrida pela industrialização, essa vertente econômica sempre colocada adiante, muitas vezes num movimento, né, que acaba atingindo o próprio ser humano na sua existência. Então, a nossa sobrevivência tem sido colocada em xeque por conta dessa ganância, né, dessa busca maior pelo lucro, desse movimento irracional. Em contrapartida, em paralelo, caminham ali conceitos como o desenvolvimento sustentável, a busca pela redução do aquecimento global. Entraríamos num ponto muito central, né? O Acordo de Paris foi tema até do CESP recentemente. Eu falo que isso é muito do CESP, né? Essa ideia dos Estados Unidos deixando o Acordo de Paris, né, uma das grandes promessas de Donald Trump que foi concretizada, e como isso gera um impacto global. Eu acho que isso pode aparecer, a questão do meio ambiente pode ser um ponto de referência para discutir essa desglobalização que eu citei agora há pouco, esse movimento de retrocesso de integração entre as nações, que não é só na esfera econômica, né, que está também nesse pressuposto ambiental. Existe uma corrente dentro da comunidade científica que entende que o ser humano, a ação antrópica, não interfere no meio ambiente, né, que não tem uma interferência no aquecimento global. A temperatura do planeta ela teria uma elevação espontânea, é uma crescente, uma corrente crescente dentro da comunidade científica, que é combatida de todas as formas por essa ampla gama de cientistas que alegam que sim, a ação do homem coloca em risco o meio ambiente. Então eu acho que pode ser, né, dentro dessa feição mais abstrata, um tema importante. A Aline falou, caiu no CESP, graças a você fui muito bem. Aline, um beijo para você, graças a você foi bem. Eu simplesmente só joguei ali os temas e conversamos sobre os temas. Léo França fazendo uma pergunta que eu ia falar agora, né? Questões sobre política. Gente, eu digo assim, ó, eu era muito romântico, né? Até pouco tempo atrás, inclusive, em acreditar que a banca cobraria questões ligadas ao ambiente do tribunal, né? Mesmo no TRE de São Paulo, a gente trabalhou vários temas e trabalhamos temas políticos, né? Então eu sempre acredito nisso, eu falo que é um pouco de romantismo, né? Enfim, se viessem discussões de cunho político, pode aparecer alguma coisa aí sobre o cyberativismo, a politização pelas redes sociais, né? O ambiente virtual hoje ele tem uma contribuição muito grande nesse debate político. E até que ponto isso tem sido favorável, né, para o discurso político? Pode aparecer alguma coisa sobre o combate a essa velha política? Pode aparecer, Léo, alguma coisa sobre essa naturalização das ações transgressoras, a corrupção do dia a dia, pequena corrupção, a questão ética, a FCC gosta muito disso, a moralização necessária não só da instância política por meio de uma reforma, algo que mexe com a estrutura, com o funcionamento, mas principalmente do ser humano, né? Nós aqui, termômetro dessa sociedade, né? Então essa sociedade corrupta em todos os sentidos, que muitas vezes disfarça ali no que a antropologia reconheceu como jeitinho brasileiro, muitas vezes isso naturaliza uma prática ilícita e perpetua um movimento de prejuízo para essa nossa grande ordem social, para essa nossa harmonia social. É lógico, seria lindo se a banca traz lá alguma coisa sobre a reforma política na prática. Conhecendo a FCC, ela daria essa feição mais abstrata. Voto obrigatório, voto facultativo, isso que já apareceu em alguns temas, né? O modelo ideal é esse movimento de voto obrigatório. Se eu torno o voto facultativo, eu excluiria grupos minoritários que ficariam afastados e seriam ainda mais prejudicados. Ou seja, garantir o voto obrigatório é ainda a melhor condição para o Brasil, né, porque eu garanto a representatividade desses indivíduos. O voto facultativo elevaria o grau e a interação política dessa sociedade que convive com um grande problema, que é o analfabetismo político, que é a amnésia eleitoral. Isso criaria um laço maior, a gente teria um compromisso maior, ou não, o voto facultativo seria uma moeda de troca. Aí a gente levantaria aqui, galera, vários elementos, né, vários fatos. É um tema, inclusive, que eu abordei com precisão ao longo do meu livro, né, que traz ali uma série de
possibilidades, né? Porque argumentos tem muito, eu sempre digo isso, inclusive esqueci de falar aqui, né, gente? A gente tem uma série de argumentos, né? Que nessa nossa conversa eu estou pincelando ele para vocês, mas eu sempre tento nas aulas. Olha lá. Rodolfo, nossa, eu gostei, alguém falou isso. Rodolfo abordou o tema no TRE Bahia no nosso aulão aqui. E eu quero acertar o da FCC. A gente fez uma live numa quinta-feira antes do TRE Bahia. E na aula, gente, depois eu até postei o vídeo. Eu falei assim, para tudo, eu acho que o Donald Trump ele vai estar nessa prova. Alguma coisa assim. E caiu. Então, quem ficar aqui até o final, compartilhou o vídeo, vai ainda concorrer a esse livro. Tá aqui, o livro Temas de Redação 4ª edição. Para de merchan e vamos para mais um tema. Galera, votos brancos, votos nulos e abstenções acabam representando um bom mecanismo de protesto? Isso é uma ótima discussão também. Nessa era de democracia digital, as pessoas engajadas politicamente, campanhas para o voto nulo, para o voto branco, tem até aquele boato, né? Eu, Rodolfo, tive que ir lá na fundamentação da justiça eleitoral, do Código Eleitoral, para entender que essa ideia de que mais de 50% da população votando branco nulo anula a eleição, isso é mito. É um mito que percorre as redes sociais, isso não existe. O que vale são os votos válidos, esses votos são descartados. Mas, enfim, isso representa o que a população sente com relação à política? Lógico, é um mecanismo de protesto. Agora, se é válido ou não, aí lógico, é pessoal, né? Porque, afinal de contas, são votos descartados. Mas, de certa forma, isso gera uma mobilização. A gente poderia acompanhar esse tema com a questão dos protestos no Brasil. Nós temos um Brasil marcado por manifestações, por articulações, muitas delas possibilitadas por essa dimensão virtual, que eu chamei aqui de cyberativismo, em alguns casos ativismo do sofá, a democracia digital, a população que consegue acessar os gastos, as contas, a transparência pública, então, tudo isso pode sim aparecer dentro de um tema da FCC. Galera, uma outra perspectiva que a FCC tem cobrado mais recentemente, ela trouxe até em uma prova, direito à cidade, foi o comando, essa lógica da sociedade, da cidade em si como uma marca da estratificação da desigualdade. Nas nossas aulas, aqui no livro, eu faço uma abordagem sobre esse processo de gourmetização da sociedade, espaço gourmet, tudo que é gourmet tem um peso maior, segrega os indivíduos, limita o consumo. Consumismo é um ótimo tema também para esse modelo FCC. Essa era da camarotização, esse processo da segregação socioespacial. A gente tem as pessoas recorrendo aos ambientes VIPs, aos espaços cada vez mais limitados, aos locais cada vez mais seguros. Pega a arquitetura da insegurança, um outro ótimo tema. Professor, quanto tema, professor? Como isso? A gente tem a arquitetura ficando feia por conta da insegurança. É câmera, é grade, é cerca, é não sei o quê. Então esse é o ambiente da camarotização. E eu tenho como grande marca a exclusão de determinados grupos sociais, a marginalização. Então isso é comum. Acrescentaria nesse nosso ambiente um debate sobre higienização social, sobre a sociedade, algumas áreas da cidade sendo higienizadas, mas não é no sentido de limpeza, de saneamento, não. É no sentido de extirpar indivíduos de determinadas localidades que convivem com uma situação de vulnerabilidade. Também mais um ótimo tema, uma ótima análise. Fala muito difícil, professor. É isso aí, não, cada palavrinha, até a nomeação escreveu isso. E o legal é que nos nossos cursos, eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, nos nossos cursos a gente trabalha com uma espécie de dicionário, essa expressão nossa. Muitas vezes isso enriquece o seu texto, não só para o entendimento do tema, mas para você colocar isso. Então é isso que eu quero que você coloque. Se o tema vem falando lá sobre a segregação socioespacial, sobre o processo de gentrificação, esse que é um conceito específico, a gentrificação que também marca e regula esse contexto social quando uma grande obra chega em determinada área
e por conta dela existe uma hipervalorização naquela região, pressionando aquela população a se deslocar dali por não ter condições de viver naquela área, tudo isso acaba enriquecendo o seu texto, né? Então, se você usa esse tipo de terminologia, você consegue certamente, né, evoluir aí pela sua análise. Outro ponto importante, preciso do livro e do curso. Isso aí, Simone, eu tenho certeza que ninguém sai arrependido, galera. Ninguém sai arrependido porque a gente sai transformado de um curso que te dá essa permissibilidade, né, para alcançar tantas discussões. Outro ponto importante, gente, algo que eu já bato na tecla há algum tempo, também falei com a professora Adriana Figueiredo ontem sobre a FCC trazer esse tema, a questão da ditadura da beleza, né? Hoje existe uma corrida já entrando no momento final dessa minha participação. Daqui a pouquinho vem a professora Adriana Figueiredo com tudo aí com vocês e vai voar baixo aqui nas dicas de estrutura, tá? Então essa é só a primeira parte, é só a pincelada para você chegar aí fenômeno na sua prova. Então, para fechar a nossa fala, um ótimo tema. Essa era da ditadura da beleza, da construção dos estereótipos, de uma beleza cada vez mais artificial. O Brasil é hoje o segundo país em quantidade de cirurgias plásticas para fins estéticos. Já chegamos a ser o primeiro, superamos os Estados Unidos, mas recentemente perdemos esse primeiro posto, né? Então existe uma preocupação e um culto ao eu, né? Aí eu entraria no exibicionismo narcisístico, né? Então essa sociedade que superexpõe a sua privacidade, a sociedade do like, né? Essa sociedade que tem o culto ao corpo, à beleza, a busca pelos estereótipos, que muitas vezes vem disfarçada de uma corrida pela qualidade de vida, né? De uma ideia para um movimento saudável. Isso é muito comum hoje, né? Não, eu quero qualidade de vida. Na verdade, o cara tá louco pra ficar boladão lá, fortão, mas ele disfarça aquilo. Afinal de contas, existe um discurso pela ditadura da beleza, né? Então você precisa, de fato, né, adentrar a essa lógica que tá aí, né? É o programa de televisão, é a propaganda no jornal, é tudo suplanta aquela ideia de que você tem que ter aquele corpo. E se você não tiver aquele corpo, você será infeliz, né? Você tem que se frustrar, e aí pode partir para uma medida mais aguçada, né? Mais prejudicial à sua saúde. Eu brinco com os meus alunos, gente. Certa vez estava eu no supermercado, na fila ali para pagar, olhei para um lado, uma revista prometendo emagrecer 7 quilos com suco. Olhei para o outro, uma outra revista prometendo emagrecer 5 quilos em 2 dias. Eu pensei, meu Deus, se eu comprar essas duas revistas, eu saí no mínimo 1 quilo mais leve do supermercado. E é bem isso, né? É toda uma ditadura, um contexto aí, essa corrida pela beleza. E a artificialidade do corpo, né? E essa ideia de expor a sua beleza, né? De mostrar, de escancarar ela, escancará-la para... Professora Adriana Figueiredo, me perdoe se eu estiver cometendo algum assassinato na língua portuguesa. Estou aqui, muitas vezes, tentando me esforçar para acertar. Beleza, gente? Então existe essa ideia de mostrar, né? Tenho que ser visto. Se eu não sou visto, eu me torno invisível. A gente entraria aí num debate sobre invisibilidade social. Tem a gordofobia, gente. Muitas pessoas acham que é besteira. Não, a obesidade é um problema no Brasil. E pessoas que são perseguidas por conta da sua condição, do seu peso. Isso tem uma questão de identidade. Pega aí, a gente tem a França. A França recentemente destacou que para que a modelo exerça a sua função, ela vai ter que estar ali num índice de massa corpórea saudável. Tem pesquisas que mostram que as manequins, né, da indústria da moda, elas não são reais, né? Em momento nenhum elas seriam reais. E a França aplicou uma medida mais sensata para combater essa ideia da modelo magérrima, né? Hoje nós temos uma certa desconstrução. Pega aí as modelos plus size, né? Esse ambiente maior, né, de preocupação de desconstrução, de desmistificação, né? Então isso cresce muito e tem uma associação com a beleza, né? Uma quebra de paradigmas. Alguém perguntou sobre táxi, Uber. Gente, pode
apresentar sim uma discussão mobilidade urbana não é muito da FCC, né? Mas é um tema sempre recorrente. Eu vou falar para vocês que aqui, né, no final da quarta edição, eu deixei primeiro 100 modelos de redação, como aparece nas provas geralmente, mas no final do livro tem exatamente 300 temas. Só o comando, né? Eu trago só o comando. E muitas vezes é a minha fonte de inspiração, né? Então, sei lá, capital cultural em pauta, como elevar o nível dos debates, os ídolos contemporâneos. Alguém falou de youtubers. A gente vive uma crise de idolatria no momento contemporâneo, né? Nós temos aí pessoas que se perdem, né, que seguem outras sem um discernimento maior. Então, uma crise de ídolos. Pensa aí quem são os nossos ídolos hoje. Fala do esporte, da intelectualidade, do automobilismo. Talvez a gente resgate lá coisas mais do passado. Alguém está falando de compulsões alimentares. Perfeito. Alguém falou de violação da vida privada e liberdade de expressão. Eu vou chamar a atenção aqui para um debate bem contemporâneo, né, que seria o direito ao esquecimento. Nós tivemos até a própria presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, se posicionando sobre esse tema, né? O direito ao esquecimento, que entra aí nessa questão da liberdade de expressão ou a violação, né, da privacidade. Então, um ótimo tema também. Gente, aí tem, né, retrotopia, utopia e distopia, essa era da ficção, né, do distópico. O utópico é o perfeito, o distópico é aquilo que seria o movimento inverso. Então isso é Bauman. Digita aí Bauman, retrotopia, vocês vão achar discussão fantástica. Direitos humanos. Ano que vem a gente vai ter 2018, né, o aniversário de 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Uma era onde os direitos humanos carecem, né, de um debate mais afinco, onde o tráfico de pessoas cresce no mundo. Né, nós temos isso como sendo uma das marcas de escravidão moderna, exploração sexual. Gente, fantástica essa discussão. Alguém falou sobre verdade, eu já pensei até coloco aqui no livro, e falo nas aulas sobre a questão da mentira no modelo de vida contemporâneo. Né? Tem pesquisas que mostram que as pessoas são mentirosas por natureza. Talvez na política, aí, né, uma prova de TRE, a mentira seja ainda mais útil. E aí, galera, a gente teria, né, uma imensidão de temas para tratar aqui. Queria, de verdade, agradecer quem ficou comigo até esse momento. É sempre muito feliz e até emocionado em ver a galera aí em peso, né? A gente tem um trabalho intenso, toda uma confiança que os alunos depositam na gente. E o nosso esforço é para a melhor preparação, né? Brincadeiras à parte, eu sempre digo que eu tenho que acertar o tema, né? Senão a professora Adriana me desliga das atividades. Brincadeira, gente. Mas assim, a minha maior alegria é ver o aluno saindo da prova, mandando mensagem: professor, eu me senti à vontade para escrever, eu tinha um repertório, eu fui fazer ali o que a professora vai falar já, a professora Adriana, um brainstorming, e me sobraram ideias, né? Isso é o que costuma acontecer com o nosso aluno, quem faz esse nosso projeto. Porque o cara que não sabe nada, ele vai ter que se virar com o raso. Agora, você que sabe muito, você vai selecionar o que é emblemático para aquela discussão, certo? Então, de verdade, gente, muito obrigado. Agora, vem a professora Adriana Figueiredo, mas antes disso, eu vou sortear esse livro. Vocês devem estar percebendo que a gente está aqui pelo perfil, pela página da professora Adriana Figueiredo. Esse livro aqui, ó, vai ser sorteado na minha página, Professor Rodolfo Gracioli. Então, depois que acabar a aula da professora Adriana Figueiredo, ou agora, enquanto ela se prepara para entrar, 5 minutinhos, você vai curtir a minha página, vai ter uma postagem lá com uma foto desse livro e estará concorrendo quem curtir a postagem e compartilhar. Beleza, gente? Vale muito a pena. Eu sempre digo, eu sei que o investimento é tenso, né? Por isso que, se não for sorteado, pergunta para alguém se vale a pena, corre atrás, questiona. Concurseiro é fantástico, eles se ajudam, né? Vai atrás da galera. E é isso. Então, minha página, Professor Rodolfo Gracioli, entra lá, curte, compartilha e você estará concorrendo a esse material.
Muito obrigado de coração. Agora fiquem com as dicas da queridíssima professora Adriana Figueiredo. É o momento de lacrar, de fechar tudo isso que eu falei e já dar a cara correta para esse nosso grande trabalho. Foi um prazer, convido vocês a me seguirem na minha página, Professor Rodolfo Gracioli. Tem lá o meu perfil, estou sempre postando dicas. A gente se encontra, boa prova, boa aula com a Adri, vamos com tudo, vamos pra cima, não tem pra ninguém! Beijo, galera, fui!